Segunda chata. Terça irritante. Quarta. Quinta, mais ou menos. Sexta linda. Sábado maravilhoso. Domingo, você é bom. Mas amanhã é segunda de novo, não. Por que o domingo é tão ruim, né? Para falar sobre isso, eu vou usar como base Guy Debord, A Sociedade do Espetáculo, quando ele fala sobre o tempo social. Guy Debord vai chamar isso de o tempo espetacular. Ele vai dizer que no tempo espetacular, um tempo social, uma percepção social do tempo que existe numa sociedade capitalista, numa sociedade que é capitalista espetacular, né, uma sociedade do espetáculo, o tempo vira o tempo mercadoria. Vira a abstração do tempo irreversível e faz de nós, homens e mulheres, as carcaças do tempo. Nós somos levados pelo tempo. Retira do tempo, portanto, a possibilidade de ser um campo de desenvolvimento humano. Se transforma num tempo consumível, que é representado num ciclo que é meio falso porque é arbitrário. Ele chama de o tempo pseudocíclico. Ele vai dizer que esse tempo pseudocíclico é um disfarce do tempo mercadoria. Esse tempo pseudocíclico, ele vai parecer sempre um monte de unidade que pode ser trocada. O caráter qualitativo do tempo, da experiência do tempo, acaba sendo esquecido. Ou seja, o tempo pseudocíclico funciona para atrasar a vida cotidiana. E para manter esse atraso, gerando essa ciclicidade infinita. E é justamente no tempo pseudocíclico, no tempo espetacular, em que tudo se passa como se fosse uma sucessão de eventos supervalorizados individuais. E aqui entra a crítica, né? Esse tempo pseudocíclico é o tempo do consumo da sobrevivência econômica moderna. Neste tempo, o sujeito que está vivendo o cotidiano, ele é destituído de qualquer autonomia para lidar com o passar do tempo. Ele está submetido, não é sua decisão. Tudo se passa como se fosse parte da natureza, quando, na real, é parte da própria alienação do trabalho. Esse tempo pseudocíclico fomenta a alienação do trabalho e se faz enquanto natural. Vale dizer que, assim, o tempo que é pseudocíclico se apoia em cima do ciclo real do tempo. E nesse apoio, ele faz com que a gente tenha divisões que são mais ou menos arbitrárias e que vão parecer sempre naturais. Aquela coisa, né? O tempo do trabalho e o tempo do repouso. A divisão semanal que faz com que o meio da semana seja do trabalho e o fim de semana seja o de recarregar a pilha. Durante 11 meses você trabalha, no último mês você tira férias. De dia você trabalha, à noite você tem um descanso. Percebe que isso é um tempo social que foi modificado pela indústria. Debord vai dizer que este tempo que foi transformado pela indústria, ele por si só já é uma mercadoria. Na nossa sociedade, vai dizer o Debord, o tempo acaba sendo tratado justamente como uma oportunidade, uma matéria-prima da produção de novos produtos diversificados. E esses produtos acabam se impondo na vida cotidiana como uma possibilidade de empregar um tempo que é socialmente organizado. Acaba se transformando assim num tempo de consumo de imagens. E aqui quando eu falo imagens, eu estou tanto falando de imagem no sentido que é um pouco mais abstrato, né? Por exemplo, a imagem do lazer do fim de semana, mas também de imagem num sentido um pouco mais direto, que é quanto mais tempo se economiza na cozinha, mais tempo se tem para ver TV. Quanto mais tempo se economiza, em vez de fazer uma sopa, fazendo uma sopa instantânea, mais tempo se tem para ver Reels do Instagram. E tudo se passa como se o momento de férias fosse e é o momento mais desejado desse tempo cíclico. Um momento em que parece ser o auge da possibilidade da vida, mas se mostra só como a vida padrão espetacular. A vida feita de imagem de mercadorias. Porque o tempo das férias tende a ser o tempo de um consumo de férias, onde nas férias se irá consumir outras mercadorias que talvez no cotidiano não podem ser consumidas. Isso significa que a semana, ela não é por si só a medida do tempo. A medida desse tempo pseudocíclico é essa divisão entre o trabalho no meio da semana e um consumo específico de suposto lazer no fim de semana. Nem que esse consumo seja um consumo passivo de imagem propriamente. Ou seja, o espetáculo da sociedade do espetáculo, ele tende a paralisar a história, faz parecer que a história meio que parou, que o jeito que a gente vive é o jeito que a humanidade irá viver
para sempre e tende a matar também a memória, a possibilidade de ter a memória das transformações, por exemplo. Gera uma falsa consciência do tempo que é focado numa ciclicidade falsa entre trabalho, consumo, trabalho, recarregar pilha, trabalho, consumo de novo. É evidente que isso não é uma questão individual, né? Não se trata de como um indivíduo aproveita o tempo, não é sobre isso, mas é como que a percepção do tempo está ideologicamente associada à produção mercantil. De tal maneira que tudo se passa como se a divisão de tempo padronizada pela produção mercantil fosse uma divisão natural do tempo. Tudo bem?